E aí, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal do Magrini. Hoje para mim vai ser um momento reflexivo e de retorno, em que o canal foi criado há muito tempo e agora eu estou retornando às gravações sobre a Palavra de Deus, que eu acredito ser o firme fundamento da verdade. Hoje temos mais de 80 inscritos e firmo esse compromisso de levar a Palavra de Deus, uma palavra de conforto, uma palavra de verdade, uma palavra de libertação para a sua vida. Lembrando que aquilo que eu prego, aquilo que eu falo sobre a palavra de Deus, não é só para quem está assistindo, serve para mim também. Porque eu sou só o instrumento, eu não sou a mão. Amém? E eu gostaria de levar uma palavra de esperança para a tua vida. Uma palavra de esperança para nós, para todos nós. Que a igreja do Senhor somos todos nós, os membros. Nós somos a igreja de Deus. Amém? E hoje eu começo com essa palavra. Lá no livro de Lucas, no capítulo 5. A pesca maravilhosa. Acontecendo que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Fazei-te ao lago, e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe, e rompiam-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos, ao ponto que quase iriam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração apoderou-se dele e de todos os seus companheiros. Bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disseram: Jesus, Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Olha que interessante essa palavra. Começando por Simão Pedro. Ele era pescador. Ele estava a noite inteira pescando, como ele afirmou ali nesse texto. Mas ele não pegou nada. Nada ele pegou. Mas ele continuou insistindo nessa pescaria. Eu já pesquei com meus pais, mas não por profissão, por momento. E já aconteceu da gente pescar um pouco e acabar desistindo. Dizer, não estamos pegando nada, vamos embora. Pedro não, Pedro ele insistiu, porque provavelmente ele precisava daquilo, porque era a profissão dele. E o interessante é que Jesus chama ele e diz: vai lá, lance a rede, e pegaram muitos. E ele indaga isso para Jesus: mas nós pescamos a noite inteira. Mas ele creu no coração dele: segundo a tua palavra, lançarei as redes. E ele lançou as redes e foi fartura, foi abundância de peixe. Pegou tanto peixe que o barco quase foi a pique, quase afundou. Sabe o que eu percebo em tudo isso? Na nossa vida, na tua vida, na minha vida, a prosperidade naqueles que têm um propósito de Deus na vida vai acontecer no momento em que Deus determinou que vai acontecer. Às vezes você fica preocupado pensando: eu não consigo, o que eu faço não dá certo, aquilo que eu tento não dá resultado, mas eu vou continuar insistindo, porque sei quem tenho crido. A palavra de Deus nos ensina isso. Crer no Senhor, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele mais tudo fará. Isso se cumpriu naquele dia. Ele pescou a noite inteira, mas não pegou nada. Talvez você esteja trabalhando e não está conseguindo dar um resultado que você gostaria para a tua vida. Mas creia. Lá no livro de Isaías diz que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos são os vossos caminhos.
Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, e meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, diz o Senhor. Isaías 55, versículo 8 e 9. Lá em Jeremias 29, 11, ele diz: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Creia no Senhor, e Ele vai suprir as necessidades do vosso coração. Vai suprir aquilo que falta dentro de você, que você está sentindo falta. E creia, a prosperidade vem de Deus. Lá no livro de 2 Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 1, eu lembrei daquela história da viúva que tinha seus 2 filhos. Ela foi atrás de Eliseu, pedindo ajuda também, porque o marido tinha morrido e ela precisava de ajuda. Como eu vou fazer? Os cobradores, endividada, sem marido, e naquela época era mais difícil do que hoje. E como é que eu vou fazer? Eu não tenho nada, só um jarro de azeite. Então Eliseu fala: peça mais jarros de azeite emprestado com seus vizinhos e amigos, peça os jarros e enche os outros jarros. E ela pegou e fez. Vai para tua casa, fecha a porta, né? E vai, e enche os outros vasos. E ela começou. E os outros foram transbordando, e outros foram enchendo, ao ponto que acabou as vasilhas. Aí o jarro parou. E ela foi, pagou suas contas e viveu com o resto. A prosperidade veio de onde? Veio de Deus. Eu enxergo que isso vem na nossa vida até no momento em que se não há recurso. Porque Deus não depende da circunstância para fazer as coisas acontecerem. Deus não depende da circunstância. Jesus não precisou de uva para fazer vinho. Ele não precisou. Ele foi firme e disse: encha os vasos de água, use o que você tem. Ele estava dizendo isso. Use o que você tem. Então você vai conseguir. Porque não é pela tua força, é pela força e o poder de Deus. É Ele que nos sustenta. É Ele que nos dá força. Lá no livro de Isaías também, de novo, no capítulo 40, ele diz que é Ele que dá forças ao cansado e revigora quem não tem mais nenhum vigor. Até os jovens se cansarão e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão alto com asas como águias, correrão e não se cansarão, trabalharão e não se fadigarão. Por isso que às vezes a gente olha para trás e pensa: cara, eu não sei de onde eu tirei forças para passar por tudo aquilo que eu passei. Foi Deus que deu forças. É Ele é a videira, nós somos as varas. Quem está nele dá muito fruto, porque sem Ele nada podemos fazer. Creia nessa palavra. Não desanima se ainda não está dando o resultado que você gostaria. Lembrando que essa palavra não serve só para você, serve para mim também, porque eu não sou a mão, eu sou só o instrumento de Deus. E eu também não sou merecedor de nada, tá? Estou aqui pregando o evangelho, eu sou só o Igor, não sou pastor, não sou nada. Sou pó dessa terra. Mas eu estou levando essa mensagem do Senhor. Essa mensagem de Deus para a tua vida, para a minha vida também, porque isso serve para mim também. Porque muitas e muitas vezes eu também me deparei com essa situação. De fazer aquilo que eu sei fazer e não dar resultado. E você dizer: mas por que não funciona? Espere o tempo de Deus. O tempo de Deus vai chegar. Porque há tempo para todo o propósito debaixo da terra. Debaixo do sol. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Tempo de lançar pedra, tempo de recolher pedras. Tem muita coisa ainda para acontecer. Creia nessa palavra. Porque Deus vai chegar o momento que Ele vai dizer para você: lance as redes. Lance a rede. E quando você lançar a rede, perante a palavra que Deus vai lançar no teu coração, você vai pegar muito. E vai funcionar, e vai dar certo, e você vai prosperar. E vai dizer: só o Senhor é Deus. Só o Senhor para me livrar do dia da angústia. Por isso que a palavra diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Essa é a palavra. Essa é a verdade. Para a tua, para a minha vida e para todos aqueles que estão me assistindo. Não sei quem vai assistir.
Mas eu creio pela fé que vai assistir aqueles que precisam ouvir essa palavra, vão assistir. E compartilhe com alguém que você conhece, que você vai sentir no teu coração que precisa ouvir essa palavra. Não olhem para mim, mas olhem para o Senhor. Porque é Deus que transmite através de mim isso. Não porque eu mereça alguma coisa, mas porque Ele é Rei, Ele é Senhor. Creia nessa palavra. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que o Senhor fortaleça no momento que nós estivermos cansados. Porque muitas e muitas vezes a gente acaba tropeçando e caindo. Mas o Senhor nos ajuda. O Senhor nos fortalece. O Senhor nos levanta. Ele estende a mão. Não temas, eu te ajudo. Amém? Obrigado por estar no canal. Obrigado se ouviu esse vídeo até o final. Porque essa mensagem, se você assistiu até o final, é porque Deus queria falar isso para você. Deus queria essa palavra. Eu não sei o que você passa, eu não sei o que você sente, mas o Senhor cuida de você. O Senhor não esqueceu de você. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E não perca, toda semana estarei levando uma palavra do Senhor neste canal. Igor Magrini Oficial. Um abraço.